Olá, tios e tias do Ministério Infantil ou da Nação Kids, como você queira chamar. Eu sou a tia Kenny e estou passando aqui para dar uma ideia de história para você contar para os seus meninos da Nação Kids, da sua escolinha dominical. É uma história de um menino que foi muito interessante. E eu gostaria muito que você me acompanhasse nessa história, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Não somente você que é criança, mas todos vocês que vão ouvir essa história. Essa historinha da Bíblia que eu vou contar para você está lá em 2 Reis 22. É a história de um menino que se tornou rei. Olha que história interessante. Você já pensou? Imagina só, você com 8 anos, com 9, com 10 anos, se tornar rei de um país? Você já pensou nessa possibilidade? Imagina só, você com a sua idade que você tem, começar a governar um país inteiro. Meu Deus! Eu não me vejo na minha idade governando um país e ainda mais com 8 anos de idade, não é? Pois vou te mostrar hoje um menino chamado Josias. Esse é o nosso reizinho da história de hoje. Josias, ele era um menino muito legal, né? Mas naquela época, quando os pais morriam, os pais que eram reis, os filhos tinham que assumir o lugar. E o pai de Josias, ele morreu e não tinha ninguém para poder substituir o pai. Era ele mesmo, porque era de geração em geração, passava de pai para filho. E o que eles fizeram? Colocaram este menino de 8 anos para governar toda aquela nação inteira. Meu Deus, olha só que loucura! Um menino se tornar rei. Não é louco isso? Não é interessante isso também de pensar? Imagina só, uma criança de 8 anos que nem tem responsabilidade direito, que apenas estuda. Muito, muito louco pensar isso, não é? Porém, a história de hoje, do rei Josias, me edificou muito e eu tenho certeza que vai edificar você também. E o rei Josias, ele teve um pai que não foi tão legal assim. Ele não era um pai muito bom, ele era um pai mau e ele não adorava o rei, o Deus de Israel. Ele tinha outros deuses. E com isso, o menino também não conhecia, sabe, o Deus de Israel, porque o pai era mau. Mas ele foi coroado a si mesmo. Ele foi coroado e passou-se tempo. Quando ele tinha 16 anos, olha só que interessante, ele resolveu fazer uma faxina no templo. Tava tudo bagunçado, tava tudo fora do lugar, tudo. E ele pensou, eu vou arrumar. E chamou todo mundo para ajudar e eles foram arrumar o templo. E lá, fuçando nos baús lá do templo, ele encontrou um pergaminho, encontrou um livro. Naquela época, os livros não eram assim, desses papéis de hoje. Não, era enroladinhos em pergaminhos. E aí, quando ele encontrou, que ele começou a ler, ele foi impactado por aquela palavra. Sabe o que era? Era a palavra de Deus, eram as leis de Deus. E ele observou uma coisa: epa, nós não estamos fazendo como está escrito no livro. Nós não estamos obedecendo a Deus, então. Vamos arrumar esse negócio? Está muito bagunçado. E ele mesmo com a idade
né, tão nova, ele começou a pôr tudo em ordem e começou a organizar e chamou todo mundo e ele mandou o sacerdote ler na frente de todos, chamou todo mundo e ele começou a ler. No momento em que ele foi lendo as ordens de Deus, os escritos do Senhor, ele foi impactado, ele ficou cheio, tão cheio de Deus. Sabe o que ele fez? Ele mandou quebrar todos os ídolos, todos os postes ídolos. Ele mandou quebrar tudo e fazer uma limpeza geral, uma limpeza. Interessante, não é? Quando a palavra de Deus entra, sabe, de verdade, ela faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, não é? E fez diferença na vida deste jovem rei, né? E ele fez tudo o que era para ser feito, obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Então, aquele menino, ele foi responsável. Ele se sentiu responsável por toda aquela nação que estava fazendo as coisas erradas. E por ele se sentir responsável, ele resolveu agir, ele resolveu fazer. Ele não esperou ficar velho, ele não esperou amadurecer para ele pôr a lei de Deus em ação, né? A palavra de Deus foi muito forte, tão forte na vida dele que ele resolveu executar tudo que Deus estava mandando ele fazer. E ele foi um menino responsável. E eu faço uma pergunta para você. Você é responsável? Mesmo com a sua idade de 8 anos, de 9, de 10, de 12? Você sabia que todos nós temos responsabilidades? Todos nós. A criança, ela tem a responsabilidade de estudar, não é verdade? É sim. Mas vamos fazer um combinado? Eu não sei se você já faz isso, mas se você faz, ótimo. Mas seja mais responsável, tome algumas responsabilidades para você. Por exemplo, arrumar o seu quarto pode se tornar a sua responsabilidade. Lavar a louça que você suja pode ser uma responsabilidade. Cuidar do seu cachorrinho, uma responsabilidade. Mas isso, quem tem que decidir é você mesmo. Não faça forçado porque a mamãe pediu, porque o papai pediu, porque a professora pediu. Faça porque você é responsável. Faça porque você precisa ser responsável, assim como foi esse menino, esse reizinho tão novinho. E foi um menino tão responsável, não é? E assumir aquela responsabilidade de governar uma nação inteira. Ele foi muito responsável. E eu aprendo com este rei que não tem idade para você assumir responsabilidades. Não tem idade. Não tem idade para você começar a obedecer a Deus. Criança também pode obedecer a Deus. Criança também pode ler a palavra e cumprir o que está escrito na palavra. Não é verdade? Por quê? Porque esse menininho nos ensinou isso. Nos ensinou que nós podemos ser responsáveis, né? Nós temos o dever de ser responsáveis, ok? E outra coisa que eu aprendo com a historinha deste rei, Josias, é que Josias, gente, mesmo com o papai dele, a mãe, os avós, não servindo a Deus, o que aconteceu? Ele decidiu por ele mesmo servir a Deus e quebrar todos os postes ídolos e quebrar todos os ídolos que os pais, os antecessores dele fez, todos os altares que eles se levantaram a outros deuses. Ele decidiu pôr um fim em tudo isso e não seguir aquele exemplo mau, aquele exemplo ruim dos seus pais. Então, nós podemos ser diferente da nossa geração. Amém? Então, que essa palavra fique no teu coração e que você possa se sentir abençoado hoje, abençoada hoje, em nome de Jesus. Amém?